Claro. Jornal das 8 com Luís Soares e Luís. 2 dias da última reunião, a UGT mantém a intenção de não levar novas propostas à concertação social. Já a CIP faz um último esforço pela reforma laboral. O Observador sabe que a central liderada por Mário Mourão já reuniu o Secretariado Executivo. Da reunião de hoje sai a intenção que já tinha sido expressada pelo Secretário-Geral na semana passada de que a UGT reafirma as propostas que fez chegar ao Governo ao longo dos últimos meses, ou seja, a central sindical diz não ao repto da Ministra do Trabalho para apresentar ainda uma nova versão que considere viável da reforma laboral para que seja possível chegar a um acordo. Do lado dos patrões, há ainda quem pretenda deixar um último apelo à UGT. A Confederação Empresarial de Portugal convocou para amanhã uma conferência de imprensa para detalhar ponto por ponto as razões porque considera que um acordo sobre a atual redação da proposta do Governo não só não reduz os direitos dos trabalhadores, como até os beneficia. O Presidente da CIP pretende ainda alertar para os prejuízos em que o país incorre ao desperdiçar longos meses de trabalho entre parceiros da concertação social. Este é um artigo assinado pela jornalista Marina Ferreira, que faz manchete a esta hora no site do Observador. André Ventura acusa o Governo, e em particular o Ministro da Administração Interna, de estar a prestar declarações infelizes no âmbito dos alegados casos de tortura na esquadra da PSP no Rato, e convocou um debate no Parlamento sobre o tema. O líder do Chega apela mesmo à presença de elementos das forças de segurança para assistir ao debate na quinta-feira, dia 14, mas também à presença do Ministro da Administração Interna. Hoje, mais 15 agentes da PSP foram alvo de mandados de detenção no âmbito da investigação em curso. 9 já estão em prisão preventiva, em causa suspeitos de tortura e violação por polícias de pessoas detidas na esquadra do Rato, na maioria toxicodependentes, mas também estrangeiros e sem abrigo. O líder do Chega não concorda com a conduta que o Governo tem tomado. André Ventura deixa críticas às declarações de Luís Neves nos últimos dias sobre os casos relacionados com as forças de segurança. Esses casos acontecem com polícias e acontecem com todas as outras corporações. Há gente melhor e gente pior em todas as profissões, em todos os órgãos. O que não podemos ter é um governo e um ministro que falam mais em expulsar polícias, em perseguir polícias, em tirar-lhes a autoridade, do que propriamente em garantir que temos uma polícia eficaz, forte e capaz de combater a criminalidade. O que não podemos é ter um governo que ainda ontem se preocupou em dizer que tínhamos que ter cuidado com as percepções de insegurança, mas não é capaz de perceber que os polícias estão sem meios. E por isso André Ventura anunciou hoje que quer ouvir o Ministro da Administração Interna nesse debate no Parlamento que marcou para a próxima quinta-feira, dia 14. Já o PS saúda as ações das autoridades sobre o caso da esquadra do Rato, que classifica de absolutamente intolerável. O PS considera mesmo motivo de repulsa o que aconteceu na esquadra do Rato e saudou todas as ações das autoridades competentes, alegando que a confiança na instituição não pode ser colocada em causa. É o que se lê numa nota enviada à Lusa pela direção do partido, em que saúda as ações que estão a ser levadas a cabo pelas autoridades competentes, a começar pela própria PSP, e que, diz o PS, são um contributo para reforçar a confiança das pessoas nas instituições do Estado democrático e também nas polícias. E o grupo de trabalho que estudou a substituição do Ciresp propõe um novo sistema que vai demorar mais de 10 anos a ficar operacional. Luís, se chegar a ser posto em prática. A apresentação do relatório do grupo de trabalho aconteceu esta tarde no Ministério da Administração Interna. Foram apresentadas 33 recomendações ao Governo. O Luís Neves diz que algumas serão acolhidas, outras não. Para já está previsto um investimento de 36 milhões de euros no Ciresp para o próximo ano e meio, e o Ministro Luís Neves espera que a oposição não questione esta decisão. Entendo que os investimentos que aqui estão são investimentos absolutamente legítimos por parte deste Governo, são investimentos que serão alongados relativamente ao prazo e são investimentos que tenho a absoluta certeza que não serão absolutamente questionáveis, porque não há outro caminho. Se houvesse outro caminho, naturalmente poder-se-ia questionar. Mas o que está aqui em causa é uma resposta às pessoas, às populações, e o Governo tinha que agir, e penso, naturalmente, sou parte interessada, que agiu bem. Ora, e com o verão à porta, Luís Neves assume que está mais otimista, apesar de assumir também que não existe nenhum sistema infalível. Diz, no entanto, que o Ciresp está bem melhor do que no passado, fazendo a comparação com a altura dos incêndios de Pedrógão Grande.
E a Iniciativa Liberal vai a jogo na revisão constitucional e diz que se o PS se excluir é por birra. Foi em entrevista ao sofá do Parlamento, o deputado liberal Jorge Miguel Teixeira diz que os liberais assumiram que querem mudar a Constituição quase desde o dia em que foram fundados. O Chega vai abrir esse processo de revisão constitucional no Parlamento e a Iniciativa Liberal vai também apresentar uma proposta, mas Jorge Miguel Teixeira diz que não tem preferências quanto aos parceiros. Se o Partido Socialista quiser excluir-se desse processo, mas o Parlamento conseguir alcançar uma maioria na mesma, aí foi uma opção que o Partido Socialista fez. Porque o Partido Socialista tem mais do que dimensão suficiente, se quiser, para participar construtivamente num processo de revisão constitucional. E que eu saiba, até agora não houve ninguém que tivesse ido ao Partido Socialista que não os queria dentro do processo. Portanto, se eles se excluírem por birra, isso é um problema que os próprios terão de assumir. A responsabilidade é deles, não é dos outros. Jorge Miguel Teixeira considera que o PS devia aceitar discutir mudanças à Constituição e não excluir-se automaticamente porque existe uma maioria à direita. O deputado da Iniciativa Liberal também falou sobre reforma laboral neste sofá do Parlamento. Diz que, sem acordo com o GT, o Governo deve apresentar no Parlamento a versão inicial do projeto de revisão. E o Irão decidiu criar um organismo responsável por gerir o tráfego de navios que circulam no Estreito de Hormuz. É o que diz uma estação da televisão iraniana. Todas as embarcações que pretendem transitar por esta via iriam receber um e-mail de uma autoridade denominada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, descrevendo as regras e regulamentos para essa passagem. Nesse caso, os navios iriam precisar de cumprir normas estabelecidas por essa autoridade competente para obter uma autorização de trânsito para atravessar o Estreito. O Irão alertou a Marinha dos Estados Unidos para que se mantenha fora do Estreito e divulgou um novo mapa com uma área de controle iraniana ampliada. Entretanto, o presidente iraniano diz que é impossível a Teherão sentar-se na mesma mesa e ceder às exigências unilaterais dos Estados Unidos. E o primeiro-ministro português considera inaceitável o bloqueio que o Irão está a fazer ao Estreito de Hormuz e defende mais pressão diplomática sobre Teherão. Foi durante uma visita oficial à Alemanha e lado a lado com o chanceler Friedrich Merz, Luís Montenegro vincou que a via diplomática e negocial tem de ser respeitada e incrementada. Diz o primeiro-ministro que os conflitos não se resolvem com o avolumar de fatores de divisão. Aquilo que o Irão está a fazer é inaceitável do ponto de vista da obtenção de potencial nuclear em termos militares e é absolutamente inaceitável nas consequências para o comércio internacional relativamente às dificuldades de navegabilidade, sobretudo no Estreito de Hormuz, e ao mesmo tempo dos ataques que não obedecem a critério que se compreenda com todos os países da região. Luís Montenegro, numa conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão em Berlim, ambos defenderam uma resposta coordenada de pressão diplomática e contenção política face ao Irão. Alertaram também para os impactos económicos e de segurança associados à instabilidade no Médio Oriente. Luís, vamos agora a outros temas em destaque esta hora. Nomeadamente no desporto, há 7 jogos em simultâneo na próxima segunda-feira, às 8h15 da noite. É a penúltima jornada do campeonato, entre eles o Benfica Sporting de Braga, na Luz, e o Rio Ave Sporting e Vila do Conde. Isto tudo por causa do jogo que o Braga tem na quinta-feira, a contar para a meia-final da Liga Europa. Já o Porto, novo campeão, vai à Vila das Aves, no domingo, defrontar o AFS às 6 da tarde. Porto que exerceu a opção de compra de 100% do passe do defesa central Kivior. A SAD Portista vai pagar ainda 17 milhões de euros aos ingleses do Arsenal, sendo que podem ainda pagar mais 5 milhões em objetivos. O polaco assina até 2030 com uma cláusula de rescisão fixada nos 70 milhões de euros. Ainda no Porto, o clube vai ser castigado com a interdição dos setores destinados às claques por um jogo e também ao pagamento de uma multa de quase 4 mil euros. Em causa os incidentes em Alvalade, em agosto do ano passado, em que os adeptos portistas partiram 2 vidros de proteção, o que resultou em mais de 15 feridos. O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou o castigo do Conselho de Disciplina da Federação, mas o jornal A Bola avança que a SAD Portista vai recorrer, o que significa que a sanção fica temporariamente suspensa até à decisão final. Notícia de fecho do Jornal das 8.